Olá, boa noite. Estamos aqui novamente, como toda quarta-feira, para falar sobre um assunto muito interessante, muito intenso, relacionamentos abusivos. Hoje vai ter uma conversa bem diferenciada, com um tema bastante impactante para muita gente, né? E isso é bom, porque a gente precisa ajudar algumas pessoas a novo rumo. Muito bem-vindos ao canal Ironizando. Eu sou a Garrick, sou autora de Nossa Decadência, que é esse livro aqui, e que vocês encontram na Amazon. Nossa Decadência é um livro de poesia de protesto, tá? Como, a poesia de protesto, ou todo tipo de poesia, é como um dardo mental. Você compreende melhor as coisas no seu entorno e o momento que você está vivendo. A poesia tem esse recurso maravilhoso. Aliás, o que seria do mundo sem poesia? No quadro de hoje, vamos abordar o tema relacionamentos abusivos. Mas o que é isso? Ah, quando isso começa? Quais os sinais? Quais as consequências para a sua saúde física, emocional e psicológica? O que fazer quando você está num relacionamento abusivo? Como buscar ajuda? Quais os sinais secretos para você pedir ajuda num lugar público quando você está junto com o agressor? Eu conheço casos de mulheres que foram na farmácia e fizeram um sinal, tem um sinal secreto, nós vamos falar sobre isso hoje, onde as farmácias te acolhem e chamam a polícia. Bem, para acender uma luz nesse túnel, nossa querida Gislaine Teixeira vai nos conduzir nessa live. Seja muito acolhida, muito bem acolhida hoje, Gislaine, por mim e por todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada por aceitar e vir aqui e ajudar muitas pessoas, muitas mulheres hoje. Boa noite, muito obrigada pelo convite novamente. E é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui de novo, né, com você, abrindo esse espaço para falarmos sobre um assunto. E a gente está evoluindo, né? Está subindo um degrauzinho de cada vez para falar de assuntos cada vez mais importantes, impactantes. Eu falo que são assuntos de... Como é que chama? Público, de... Polêmicos. Oi? Polêmicos não é de domínio público? Não. Esqueci o nome, fugiu. Mas é que o público precisa saber, né? Informação básica pública. Tem um Utilidade termo que pública. tá fugindo agora. Utilidade pública. Isso mesmo. Uhum. Utilidade pública, isso mesmo. E esse é o tipo de mensagem, informação, esse de hoje, não que os outros não tenham sido, mas hoje Todos. que o impacto é muito grande. E principalmente porque atinge um grandíssimo número de pessoas, principalmente de mulheres, não só de mulheres, mas principalmente. E esse espaço que você está abrindo, na verdade, deveria estar na televisão, deveria estar no rádio, né? Em todos os lugares. Sabe, a gente não consegue. Então, deveria estar... Aí vamos nós duas. Exatamente. Sabe onde deveria ter esse tipo de informação? No sentido de palestra, bate-ciclo de conversa. No posto de saúde, por exemplo, né? Seria obrigatório isso. Mas não tem. Sim. E você, mais uma vez, fazendo, às vezes, de muitas instituições e órgãos públicos que não fazem. Então, muito obrigada pelo espaço e parabéns pela atitude. Obrigado. Eu acho assim que a gente tem essa obrigação, quando você passa dos 50, 60, você começa a
em dividir os seus conhecimentos e ajudar outras pessoas. Não sei, isso foi uma naturalidade comigo, eu vejo essa mesma naturalidade em você, nos seus programas, e que eu tenho acompanhado e assistido. É a mesma naturalidade, o mesmo desejo, vamos dizer assim, de ajudar outras pessoas. Às vezes, como outro dia, de madrugada, eu tenho poesias muito poesia não sei se seria de autoajuda. Aí uma pessoa entrou em contato comigo Tá pelo dando muito o Face, vídeo. Eu não sei se é só para mim. hã? Pelo Face, Tá e travando aí, muito o vídeo. as, sim. E ela disse, olha, eu iria me suicidar essa madrugada, mas eu li sua poesia e eu desisti. E aí você começa a perceber a sua responsabilidade social com a poesia também, sabe? Aí ela conversou a madrugada inteira, eu fiquei conversando com ela no sentido de saber qual o problema e tudo mais. É uma poesia chamada Reflexos, que quando você olha no espelho e você se admira e você fala, nunca vi pessoa tão bela olhando para mim. Tá? E eu ensinei ela na frente do espelho dizer para a pessoa que estava olhando para ela no espelho: você é foda pra caralho. Porque ela está falando para ela mesma, sabe? Eu sou foda pra caralho. Então é assim que a gente tem que incentivar essa mulherada, às vezes, uma linguagem mais simples, mais usual, mas de que elas são sua prioridade, elas são prioridade delas mesmas. E, aliás, um livro que eu vou lançar em março do ano que vem, chamado Female Delirium, ele é todo voltado para a mulher, para a celebração da mulher, e onde a temática é você é sua prioridade. Tá? E isso é interessante, porque falando dessa maneira, vocês viram, não sei se vocês perceberam no card de convite, ali no post de convite, jamais uma dama deve ser retirada de casa numa padiola. É forte? É. Para quem não sabe, padiola é aquele negócio que a polícia tira o corpo de casa, sabe? Quando é assassinado, ou quando é crime, ou coisa assim. Então, jamais uma mulher deve ser retirada de casa numa padiola. É impactante, mas é para pensar, sabe? A gente precisa fazer isso. E por falar em pensar, a gente também tem que se aceitar como ser humano, como mulher. E o Female Delírio, esse livro traz essa poesia de alerta, poesia de horror ao patriarcado, a poesia de aceitação, a poesia de acolhimento. E por falar em aceitação, eu vou ler uma poesia, vou dar uma palhinha para vocês de uma poesia de Female Delirium. Amem-se. Meninas, 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 sintam-se livres para amar. Amem um homem se quiserem. Amem uma mulher se puderem. Amem se forem bi. Ou simplesmente se amem. Amem-se por serem cisgênero, agênero, gênero fluido, bi ou não binária, transgênera ou drag queens. Não importa, apenas amem-se. Lembrem-se, os intolerantes são incapazes de amar. Deixem o patriarcado, os machistas, os feminicidas se revirarem em suas tumbas mentais. Apenas amem-se. Amém. Gislene. Que lindo! Essa é uma poesia que a gente tem que incentivar esse amor próprio da mulher também. Apenas amem-se. Exatamente. Assim. Linda poesia. E esse é o começo da história, né? Comportamentos abusivos, tóxicos, enfim. Esse é o começo da história e esse também é o final da história, né? Porque a gente precisamos nos amar, que é a história que já virou uma metáfora, né? A máscara do avião.
na turbulência. A gente precisa primeiro colocar a máscara em nós para depois conseguir poder ajudar os outros. E sem amor próprio, não adianta querer amar ninguém. Não adianta querer amar outra pessoa se a gente não se ama. Porque o amor, ele é construído, mas ele também é reconhecido, né? Existe um reconhecimento. Se você não sabe o que é amor, porque tem muita gente que não sabe o que é amor, não sabe o que é amar, ela não tem não tem o rapport, não faz rapport do sentimento. Então ela não sabe expressar, ela acha que o que ela está fazendo nem está certo, nem está errado, nem está certo, nem está errado, porque ela não pensa, ela simplesmente faz. E nós temos um grande problema, nós temos muitos problemas quando a gente fala de relacionamentos abusivos. Tem algumas coisas que precisam ficar claras. Muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir, mas não dá para começar a falar sobre esse assunto sem falar, por exemplo, que relacionamento abusivo faz parte do ser humano. Não deveria, mas faz. Os números estão aumentando, mas então não dá para dizer. É claro que os números estão aumentando de violência à mulher, feminicídios, toda essa coisa que a gente já está cansado de saber, infelizmente. Todos os crimes, né? Todas as fases das violências, violência sexual, patrimonial, moral, psicológica, física, todas as violências, todas as fases. É muito comum vermos as mulheres nessa situação vítima de violência, principalmente a mídia traz muito isso. Os números são assustadores e mesmo sendo os números assustadores, eles ainda estão muito abaixo, muito aquém da realidade. Porque os números que nós vemos na mídia, por exemplo, ou nas estatísticas, são números oficiais, daquelas mulheres que tiveram coragem ou necessidade ou apoio, muitas palavras, muitos verbos podem ser usados aí, e elas foram fazer a denúncia. Mas esse número está muito abaixo. Existe um estudo que diz que uma mulher numa relação abusiva, violenta, muitas vezes ela demora 8 anos para tomar a atitude de denunciar. Sério? Porque ela vai passando de fases e muitas vezes ela só entende que ela foi vítima de violência no penúltimo estágio, que é a violência física. Até algum pouco tempo atrás, a violência física era o último estágio. E depois, né, infelizmente, evoluímos. Na verdade, de evolução não tem nada, né? Nós evoluímos, na verdade, e fomos para o estágio do feminicídio, que aí não tem mais, realmente é o fim da linha. Mas as mulheres só denunciam, quando chega na violência física. Mas ela já sofreu até todas as outras violências. Moral, verbal, sexual, todas que existem, que são várias. Sexual, que é muito comum, né? E ela não sabe. Assim como ela não sabe que ela está sofrendo violência, que ela está sendo vítima de violência, muitas vezes, isso é um fato, né? A gente não gosta de falar, mas é verdade, o homem também não sabe que ele está sendo violento. Por quê? Aí a gente fala assim, como pode uma pessoa não saber que está sendo violenta com a outra? Porque ela teve esse modelo dentro da casa dela. Ela viu o avô tendo esse comportamento, ele, na verdade, né? O homem viu o avô tendo o comportamento dele com a avó, viu o pai fazendo o mesmo comportamento com a mãe, viu o irmão mais velho fazendo esse mesmo comportamento com a cunhada. Então, ele acha que aquele é o universo que vale. Quando ele grita, quando ele... Hoje, por exemplo, eu não li a matéria inteira, mas um homem, ele destruiu o escritório, não, acho que era um salão de beleza, de estética, alguma coisa assim, da esposa, porque o almoço não estava preparado no horário certo. Então, a gente não sabe o que essa pessoa viu quando era criança. Né? Ele pode ter visto o avô jogando o prato, tirando a toalha e derrubando tudo porque a comida estava ruim. Depois ele viu o pai esmurrando a parede porque chegou bravo porque bateu o carro. E aí ele foi aprendendo. Tanto isso é fato
que tem vários lugares, no Brasil inteiro, na verdade no mundo, os grupos que são os fóruns, né? Fórum de masculinidade. Fórum de masculinidade para masculinidade combater a tóxica. masculinidade. Exatamente. Então, é um sinal de que os próprios homens estão olhando de uma maneira diferente para reverter essa situação. Claro que ainda é uma minoria. Então, Sim. isto também é um fato. É que também existem homens que são vítimas de relacionamentos abusivos. O número é muito pequeno. Eu até dei uma entrevista para Portugal, faz acho que 1 ou 2 semanas, que eu mostrei as estatísticas. Comparado às mulheres, que 80% proporcionalmente, o homem está em 20% no papel, na função de vítima. Mas também existe a mulher abusiva, existe a mulher que bate no homem. Claro que é um outro, e também é outro tipo de violência, porque tem a questão da estrutura física. Uma mulher bater num homem, muitas vezes não dá, é completamente desproporcional, mas ela faz outro tipo de violência, ela pratica outro tipo de violência. Então, isso é uma realidade, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Mas eu penso que nesse momento que estamos vivendo, a gente precisa atacar por onde o problema está maior. Não dá para resolver tudo, mas é apagar incêndio. E o incêndio está exatamente com as mulheres vítimas de violência, que por mais que se faça, por mais que tenha aí a Lei Maria da Penha, tem muita gente que desacredita da Lei Maria da Penha. Eu acho isso uma injustiça, porque a lei está sendo o tempo todo aprimorada, revisto vários pontos, sendo feita a revisão. Ela funciona e mesmo assim não dá conta. Não é porque a lei não funciona, mas porque realmente não dá, porque nenhuma lei, né, em nenhuma esfera, dá para prever todas as questões que vão acontecer e você colocar ali já de bate-pronto na lei. Então, conforme as coisas vão acontecendo, vamos percebendo, vamos não, né? Quem tem o poder da caneta na mão, vai vendo quais são as reais necessidades e vão mexendo nas estruturas. Então, se a gente pegar a Lei Maria da Penha hoje, pegar desde o começo, muitas coisas foram feitas, foram aprimoradas e ainda bem, né? Então, tem esse parênteses que a gente precisa prestar atenção para não sermos injustos, porque se queremos justiça, a gente tem que começar da base. Gislene, eu sei que você tem um conhecimento gigantesco dentro desse assunto, e até em função do direito e junto com a universidade, com o curso superior que você fez, né, que é sexualidade, psicologia, tem muito embasamento sobre isso. E isso significa que praticamente você tem uma caixinha de primeiros socorros para essas mulheres. É uma palavra amiga, e isso sabe, me enche de orgulho poder conhecer uma pessoa assim. Então, nos ensina, vamos começar a trabalhar com essas mulheres, o que é um relacionamento abusivo, quando ele começa, estás livre para discorrer disso tudo, desde o começo, meio e fim. Tá? Eu não vou te interromper, podes ficar à vontade. Bom, primeiro, muito obrigada pelo elogio. Eu estava aqui olhando, porque eu estou procurando um livro para mostrar para vocês. Daqui a pouco eu acho ele. É sobre masculinidade tóxica. Ele está por aqui, daqui a pouco eu visualizo aqui e te mostro. Já achei. Enquanto isso, enquanto você procura, deixa eu agradecer aqui as pessoas. O homem... As pessoas que estão nos assistindo, o Fabrício, Regina Wirtel, cuidando das orquídeas, Nara Janaína, Carmen Claudinei, Estevam perdemos, alguma coisa assim. Eu sou um pouco deficiente visual, gente, não liga não. Eduardo e entre outras pessoas, aí, obrigado por vocês estarem nos seguindo e nos assistindo. Por gentileza, continue. Esse livro aqui chama O Homem Subjugado.
A autora é Malvina Muscat. Ela é uma psicóloga fantástica e ela escreve sobre exatamente isso, né? O homem subjugado, o dilema das masculinidades no mundo contemporâneo. A Malvina é tia de um amigo meu e é uma mulher assim fantástica que se aprofundou nas pesquisas sobre a masculinidade, o dilema das masculinidades no mundo contemporâneo. E esse livro ele é maravilhoso. Tudo bem que eu escrevo, né? Eu tenho uma amiga minha que fala assim: você escreve um outro livro em cima do livro, porque eu vou lendo, eu vou rabiscando, eu vou comentando, eu falo, não concordo, que absurdo, né? E eu vou ali dialogando com o livro. E esse é fantástico. E nós temos vários documentários falando sobre as masculinidades tóxicas que ajuda bastante a entendermos esse universo. Primeiro de tudo, eu penso que a gente precisa começar do começo, né? Você falou como começa, quando começa? Começa no começo. Aí uma pergunta assim, nossa, que algumas pessoas vão falar, que resposta grossa, né? Ou que, como é isso? É exatamente isso que eu quero dizer mesmo. Para chocar, não é para chocar, é para as pessoas olharem para o que precisa. Quando isso? Ele começa, o relacionamento abusivo, na verdade, ele começa com um relacionamento tóxico. Todo relacionamento abusivo, ele já passou pela fase tóxica. Mas nem toda relacionamento tóxico chegou no abusivo ainda. Eles são muito próximos, tem algumas diferenças comportamentais. Agora, como que ele começa? Nenhum relacionamento começa nem abusivo, nem tóxico, nem nada. Só começa um relacionamento. E isso acontece no primeiro dia, ali no primeiro momento que você vai tomar o primeiro café. É ali que começa. Nas primeiras mensagens. É ali que começa. Então, quando eu falo começa no começo, ele começa antes de começar. E por isso que quando você leu a sua maravilhosa poesia, eu falei, esse é o começo e esse é o fim. É o amor próprio. Por quê? Porque se o abusador, né, a pessoa que está nessa relação abusiva, que pode ser um homem ou uma mulher, mas eu vou aqui, nesse momento, falar sempre do homem, por ser o maior número, como a gente já falou, ele sempre vai buscar uma mulher que está fragilizada para ser a vítima. Porque ele é um abusador. Ele não vai, então ele tem a questão de poder nas mãos, né? De hierarquia e poder dentro da relação. E nenhuma pessoa que busca poder ou busca essa hierarquia na relação não vai entrar numa relação que alguém esteja no mesmo nível que ele, que bata de frente. Porque senão ele não vai, ou interessa mesmo, até por uma questão de ego, ou não interessa porque vai dar muito trabalho, vai ficar batendo de frente até ele se sobrepor. Então, por isso que começa no começo e por isso a questão do amor próprio. Então, claro que a vítima não pode ser culpabilizada por ser vítima, nem revitimizada. Ela é vítima, ponto. Mas a gente precisa falar de amor próprio, desse fortalecimento todo, antes de entrarmos em qualquer relacionamento. Porque a gente não sabe, não tem bola de cristal para dizer, vai ser tóxico, meu próximo relacionamento vai ser abusivo. Então, a gente precisa, antes de tudo, olhar para nós mesmos. E o que eu vou falar lá no final, que é da autoestima, na verdade, ela também tem que começar antes de começar o relacionamento. Ela tem que fazer parte, é nossa, é auto, né? Então, é nosso. Quanto mais fortalecidos, todos, né? As pessoas forem, com autoestima, autoconhecimento, toda essa questão toda, amor próprio, mais difícil fica, não é impossível, né? Não inviabiliza, mas mais difícil fica entrar numa relação tóxica. Porque você já tem meio que um arcabouço, né? E aí, tem muitas questões. Então, por exemplo, começa no começo. Eu fui casada durante 26 anos e nunca tive nenhum tipo de relação abusiva, nem nada disso. Mas depois que eu me separei, eu comecei a namorar um rapaz e ele tentou já no começo, mas bem no começo, colocar as manguinhas de fora. E eu falei, isso aí vai dar ruim. Então foi na primeira, segunda frase.
E aí eu falei, e ele falou mais alto comigo, por telefone, e eu falei assim para ele, espera um pouquinho. Ele falou, não, eu tô falando. Eu falei, opa, peraí. Primeiro que é um diálogo. Se você tá falando, eu também tô falando, então é um diálogo. Segundo, eu só quero falar uma coisa para você. Por que você tá gritando comigo? Aí ele parou e ele falou assim para mim, não, é porque eu tô nervoso e você tá querendo falar junto? Eu fiz assim, eu não tenho nada com isso que você tá nervoso. Você tá nervoso com as coisas do seu trabalho? Eu não tenho nada com isso. Portanto, pode abaixar o tom, porque eu tô aqui do seu lado e eu consigo ouvir perfeitamente. Sim. Então, isso já era um indício. Depois eu fui descobrir, enfim, esse namoro não durou, mas depois eu fui descobrir, por uma ex-namorada dele, tem uma coisa que as mulheres fazem muito, e que é uma coisa muito maluca, né? Dá para entender racionalmente, mas, enfim, é conturbado. Uma mulher nunca acredita na ex. Ah, ela veio me Sim. falar porque ela tá com ciúme, porque ela, né, tá lá fragilizada, ela queria estar com ele. Mas a ex vai lá e fala: olha, cuidado com ele, hein? Tá? Não é bem assim que você tá vendo. Mas a atual nunca vai acreditar no que a ex está falando. Sempre e tem aquela rixa lá, aquela coisa de ego. Só que E ele vai depois, falar mal dela, com certeza. exatamente. Uhum. Eu já tinha terminado esse namoro, que não durou nada, esse namorico aí. E aí a ex dele entrou em contato comigo. Mas quando ela entrou em contato, eu já tinha até terminado o namoro. Aí ela falou assim: você tá namorando com ele e tal? Eu falei assim: não mais. Ela falou: nossa, que bom. Eu falei: mas por quê? E aí eu deixei ela falar tudo que ela queria falar. E ela falou: olha, eu terminei o namoro com ele porque era um relacionamento abusivo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou: ainda bem que você descobriu e você saiu a tempo. E Uhum. ela falou assim: eu já Graças a avisei Deus. várias outras, né? Uhum. Então, e ele odiava essa moça. Ele falava muito mal dela. Então, um sinal é assim: falou muito mal. Claro que um ex nunca, não é nunca, até tem, mas dificilmente ele vai elogiar a ex, né? Menos ainda para Sim. atual. Mas quando começa com excesso de era louca, era não sei o quê, pode começar por as barbinhas de molho. É, O controle do celular, o controle da família. essa Começa parte eu vou por chegar aí. E aí, então é começar a observar. Começou a falar alto. Opa, por que você está falando alto comigo? Né? Algumas questões de você não vai, esse batom está muito chamativo, batom vermelho é de Kenga, né? E coisas do tipo. São sinais que quando a gente está lá apaixonado, cheio de amor para dar, a gente não percebe. E a gente vai se iludindo, porque é uma grande ilusão. Mas os sinais estão ali, desde o primeiro dia. Falar alto, gritar, você não vai, enfim. Então, é desde o primeiro momento, a troca de mensagens com palavras mais ofensivas, às vezes. Os jovens têm uma dinâmica muito, muito própria. Eles falam, por exemplo, manda ir para aquele lugar, que é próprio dos jovens, né? Ah, vai se, né? Peraí, né? Pode até ser um hábito do outro e pode ser um jeito de falar, de se comunicar do outro. Mas a Uhum. gente precisa primeiro entender, eu aceito ser tratada desse jeito? Senão você já tem que cortar na primeira vez. Não tem que esperar a segunda vez. Sim. Se você também fala, também vai você, se, primeiro que perdeu o respeito. Então, a gente tem que olhar qual é o nosso papel, qual é do outro. Por isso que eu falo que antes de estarmos no papel de vítima, na posição de vítima, a gente tem que olhar toda a construção como aconteceu. Muitas vezes, a gente permite que o outro avance o sinal. E só depois a gente vai cobrar um posicionamento. Então, é um Certo. papel de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, o outro também. Se eu não cumpro com a minha responsabilidade, depois eu vou dizer que o outro é culpado. Como se eu não tivesse feito parte daquele relacionamento desde o começo. Claro que Sim. para tomar uma posição dessa, precisa estar muito bem alicerçado com
autoestima, autoconhecimento, tudo isso que a gente já falou, né? Lembrando que quando a gente autoestima é uma palavra tão... Eu gostaria tanto de ter o poder de mudar essa palavra. Sabe por quê? Porque essa palavra ficou desmoralizada. Porque é uma palavra tão importante para a vida, mas ficou desmoralizada quando você fala assim, uma palestra de autoestima. Fulano vai dar uma palestra de autoestima ali no Uma salão palestra dos fundos do salão motivacional, de cabeleireiro. né? Exatamente. E aí parece que a autoestima é assim, vai lá para frente. Você tá mal, você tá meio depressiva, você tá... Vai lá, passa um batom vermelho, põe uma roupa assim, faz não sei o quê, põe um brinco. Você tá pronta, a autoestima já muda. E aí as pessoas colocam autoestima como se fosse só a casca, só a aparência. Claro que isso tem uma importância, não é que não tenha, mas isso não é tudo. Autoestima é um sentimento. Autoestima é biopsicossocial. Confiança. E essa parte do passa um batom, vai lá, corta o cabelo, primeira coisa que as pessoas fazem depois de separar, terminar o namoro, sair de uma relação abusiva, tóxica, é ir lá cortar o cabelo, tinge, faz qualquer negócio para mudar. Só que isso é de fora para dentro, né? E essa é a parte do biopsicossocial, é a parte do social da autoestima. É aquilo que eu mostro, é aquilo que dá para ver. Agora, e a parte psíquica? Como que fica, né? Então, a autoestima é biopsicossocial. O dia que as pessoas aprenderem isso, para de comprar essa coisa de autoestima vendida em etiquetada e colocada na prateleira, porque isso não funciona. E esse é o primeiro passo para a gente entrar no relacionamento. E a outra coisa, até você assistiu hoje a entrevista da rádio com um psicólogo, que ele disse que ele falou da autoestima, ele falou do autoconhecimento, né? E ele falou uma coisa muito importante, que quando eu perguntei para ele sobre relacionamento e desgaste agora na pandemia, ele falou que a pessoa precisa, eu não lembro exatamente os termos que ele disse, mas que a gente não pode ir engatando um relacionamento no outro, sem olhar para nós e nos construirmos. Então, isso tudo é muito importante antes da gente falar de relacionamento abusivo e tóxico. Então, tem toda uma parte que é nossa. Senão, simplesmente a gente está entrando num relacionamento e deixando e entregando a nossa vida, a nossa felicidade, tudo nosso, na mão do outro e falando, toma conta e faz o que você quiser. Só que depois que ele faz o que ele quiser de fato e que deu ruim o resultado, aí a gente quer cobrar a responsabilidade do outro. Não é assim que funciona. Né? Então, eu sempre falo que relacionamento é coisa de gente grande. Se não tiver maturidade e não tiver inteiro, mesmo que talvez não fosse para ser um relacionamento tóxico, acaba sendo. Porque a gente não tem limite no outro. Então, agora a gente pode começar a falar de relacionamento tóxico. Bora lá! Me dá só uma parte, para entrar num relacionamento novo, primeiro você tem que se amar e tem que entender que você não precisa do outro para ser feliz, você já tem que ser feliz sem o outro. O outro é apenas um complemento, eu sempre entendo assim. Tá? Eu tenho que ser feliz sozinha, eu tenho que gostar da minha cama sozinha, eu tenho que gostar de estar em casa sozinha, eu tenho que gostar de tomar um vinho sozinha e comigo mesmo, conversar comigo mesmo, sabe? E qual o problema disso? Tá? De assistir um filme sozinho, de sair sozinha, eu tenho que me amar para depois amar alguém. Eu não posso dizer, eu tenho que arrumar alguém porque eu estou infeliz. Você só vai vender para o outro a sua infelicidade. E aí o outro te domina. Você está tão vulnerável que está já se oferecendo como vítima. Eu penso assim, pelo menos. Você está certíssima, porque quando a gente... Que é tudo isso que a gente já falou até agora, né? Quando você está... E aí vem... O que você está falando... O nome bonito, para resumir tudo isso, que as pessoas... Né, uma palavra... são as dependências. Dependência afetiva, né? Resumindo tudo que você falou, é a dependência afetiva. Só que uma pessoa que é dependente afetiva, ela, primeiro assim, toda essa questão que a gente já levantou,
a relação tóxica, abusiva e as dependências, a dependência econômica, financeira, é mais fácil de entender. Eu olho e falo, eu sei que eu não consigo pagar as contas da casa e que eu realmente preciso do outro e eu vou ficar aqui quietinha, né? Então, essa é fácil você reconhecer. Diferente da violência patrimonial, que muitas vezes é muito difícil de reconhecer, apesar de falar de dinheiro do mesmo jeito. Agora, a dependência afetiva, emocional, é muito difícil de reconhecer, demora um tempo. E muitas vezes, quem está de fora está enxergando essa dependência afetiva, né, de uma pessoa em relação à outra, e você fala para a pessoa assim, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, a pessoa fala, não, não é assim. Porque ela não enxerga. Porque se ela enxergasse, ela não era dependente. Por isso que é muito difícil reconhecer. E mais que você procura outro, eu vou te ajudando com as contas. E a pessoa fala, nossa, ele está cuidando de mim, né? Porque é tão difícil falar longe. E, na verdade, a forma dele da rede de apoio e vai controlar as finanças. Sempre com a boa intenção, né? O bom samaritano. Então, tem essa questão. E aí, como já afastou a rede de apoio, quando ela precisa, ela vê, tipo, fica fragilizada, acontece alguma coisa, que ela correria para um familiar, para um irmão, para uma cunhada, para uma amiga, não tem mais. Então, ele torna-se o algoz, né? Porque ela vai ter que correr para ele mesmo. Não tem mais para onde correr, porque ela se afastou de todo mundo. E aí, então, começa a fazer ela duvidar dela mesma. A sanidade mental. Sim, aí entram várias outras questões, né? E aí vem a questão, são as fases. A primeira fase do relacionamento abusivo são as ofensas, a gente já falou, ofensas verbais, xingamentos, humilhações, gritos, que foi quando eu falei que a primeira vez que eu saí com um cara, que ele falou mais alto, eu falei, opa, peraí, tô aqui do seu lado, pode baixar o tom. Mas a paixão, né, de modo geral, a paixão tá ali, ela falou, deixa ele gritar, incomodo, tá tudo certo, tô toda amorzinha aqui. Mas já era um sinal. E assim, problemas a gente resolve. E limite a gente coloca no primeiro momento que aparecer. Não adianta querer pôr limite depois que já a questão já se instalou. Então, é na hora ali. As crises de ciúme, violência psicológica, manipulação, controle, tudo isso que a gente já falou. Essa é a primeira fase das relações abusivas. A segunda fase são as violências físicas, que pode ser até leve. Um empurrão, tá num corredor e fala, dá licença. E já empurra. E a pessoa fala, por que você me empurrou? Eu pedi licença, você que não ouviu. Né? E coisas do tipo. Pode ir bem lá mais para frente, né? E chegar na fase dos ossos quebrados, dos hematomas. E, de modo geral, a mulher ainda está cega nessa situação, nessa fase, que é muito comum. Quem nunca teve uma amiga, uma cunhada, enfim, uma colega de trabalho que vai toda aquela maquiagem que ela não usa, aquela coisa toda, você fala assim, o que aconteceu? Eu bati o olho na porta do guarda-roupa. Eu caí da escada, né? Eu escorreguei, estava lavando o banheiro, escorreguei e caí no banheiro. Isso é super comum. E a gente sabe que não é, né? Porque tem lugares que mesmo que você bata a porta do guarda-roupa, não tem como pegar, né? Na quina ali da porta, não tem como. E aí, essa é a segunda não é como fase. Sim. E nesta segunda fase das agressões, normalmente a mulher quer sair da relação. Nem sempre ela consegue. Mas essa é a fase que vem as denúncias. A terceira fase é uma fase muito, muito interessante, né? Triste, mas aliás, todo esse assunto é triste. Que é onde o abusador ele percebe que ele está perdendo o controle da vítima. Que é onde já sofreu violência, ela fez denúncia, ela pediu socorro, ele fala, agora vai dar ruim. E aí o que ele faz? Ele entra no ciclo da violência, ele entra na última fase, que é a fase da lua de mel. É onde ele fica todo doce, né?
Não, olha, desculpa, isso não vai acontecer nunca mais. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu não sei por que eu fiz isso, eu te amo. É a fase do arrependimento e da doçura. Aí ele dá Uhum. presente, ele leva para viajar, ele dá joias, ele troca o carro, se ele tem condição, ele leva para assistir um filme, se ele, né, dependendo aí da situação de cada um. Ele chega mais cedo, ele começa a ficar mais tempo com ela para ela entender que aquela fase passou e que realmente ele é aquela pessoa doce, cheia de amor para dar. Só que quando ele toma, e aí ela cede, ela acredita, né, nessa mudança dele, ela perdoa e começa o ciclo de novo, porque na verdade ele não mudou e não vai mudar, né? Então são essas 3 fases. E para cada uma das situações, para cada situação que acontece desse ciclo de violência, cada grito, cada desrespeito, cada agressão verbal, física, enfim, a mulher vai ficando mais fragilizada, ela vai ficando mais vulnerável. E aí é onde você falou agora há pouco, né? Ela passa a desconfiar dela mesma, da própria capacidade, de tudo isso. E o ciclo só vai se retroalimentando de maneira muito negativa. Então, a partir do momento que ela começa a desacreditar dela, ela precisa de apoio para que ela consiga entender o que está acontecendo. E ela não tem mais apoio, o único apoio é ele, que ele pode, aí ele começa a ter alternância da fase de lua de mel, para mostrar que, mas eu estou aqui do seu lado, né? E a outra fase das agressões todas que a gente já comentou. Uhum. Nesse ponto, que já aconteceu toda essa parafernália, a mulher precisa de apoio mesmo para resolver essa Uhum. situação. Apoio de familiares, mesmo que ela já tenha sido retirada do ciclo da rede de apoio, ela precisa buscar reconstruir ou construir novas redes. Então, ela precisa dos familiares, ela precisa dos amigos, ela precisa de profissionais que podem ajudar, médico, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, especialistas para ajudá-la, porque muitas vezes, não, Recuperá-la. grande parte das vezes, nesse momento que ela está, por tudo isso que ela já passou, ela não consegue nem resolver, muito menos enxergar o que está acontecendo. Então, ela precisa de ajuda profissional, até para que ela consiga se fortalecer, se reconstruir, na verdade, e formar aquele conjunto de autos, né? Uhum. Autoestima, autoconhecimento, autorrespeito, autoimagem, todo esse conjunto, porque ela, Tudo. ela se perdeu dela, ela não se identifica mais Uhum. com ela. Ela olha, ela Uhum. fala, mas não sei o que eu faço, eu não sei fazer nada, né? Porque ela sempre teve apoio dele, um apoio entre aspas. Deixa que eu faço para você porque você não sabe Uhum. fazer. Deixa que eu dirijo aqui, onde Sim. você quiser eu te levo porque você não sabe dirigir. Deixa que eu leve o carro no mecânico porque você não entende nada disso, você não sabe fazer nada. E aí, nesse momento, ela fala assim, mas realmente eu não sei fazer nada. Sem ele, eu não sei fazer nada. Eu não sei nem Porque escolher o abacaxi no sacolão. na feira. Porque quem fazia isso era ele. Ele que ia olhar e falar, não, esse daqui ainda não está no ponto, não está maduro. E aí, mas para chegar nesse ponto, ela deixou ele fazendo tudo. Porque para ela era uma gentileza. Ele está cuidando de mim. Sendo que o Uhum. abusador já tinha toda essa estrutura de manipulação. E quando Uhum. literalmente rompe essa situação, né, chega no caos, ela olha e ela fala, quem sou eu? Não sei fazer nada, eu preciso dele. E é onde muitas vezes ela volta, porque é muito mais confortável, teoricamente, né? É mais confortável, apesar de ser assim o fim da linha para ela mesma. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Cuidar da autoestima, tudo isso, como eu já falei, e ela precisa se priorizar, olhar para ela, se cuidar, reconstruir ou fortalecer a autoestima nessa função de biopsicossocial, para que ela consiga se reerguer. Então, tudo começa e termina nela mesma, né? No amor próprio que a gente falou lá no começo, na autoestima, na sua poesia. Porque, no final das contas,
todas as pessoas, as situações, as violências vão passar, mas quem vai ficar com a gente mesmo é só a gente, né? A gente Mas mesmo. ninguém. Por isso que a gente precisa fazer toda essa construção, ter essa construção, fortalecimento, antes de entrar no relacionamento. Porque, primeiro, que fica mais difícil de entrar, porque a gente já identifica essas questões. Claro que ninguém está isento, como eu falei, ileso, né? Blindado, mas, e se entrar, é muito mais fácil de entendermos, identificarmos e sairmos logo no comecinho, ou procurar ajuda antes até de chegar na segunda, terceira fase do ciclo de violências. Agora, como é que se pede ajuda, né? Tem várias maneiras aí. Tem a Central de Atendimento da Mulher, que é o 180. Em caso de não conseguir, é para a Polícia Militar mesmo, liga 190. Tem as Delegacias da Mulher, as DDMs. Em locais públicos, pode colocar, tem o X na mão, né, na palma da mão, em vermelho, feito normalmente com batom mesmo, porque é o que está mais fácil na mão. É o que ela tem na boca. E aquela coisa assim, né? Você está ali e você pode... Por exemplo, você está jantando aqui com um abusador e você não tem como falar com as pessoas porque ele está sempre ali. Então, o que você faz? Você vai ao banheiro ou até quando sair de casa já, faz um X na mão e aqui assim, ó, tem uma mesa aqui atrás e você faz que está mexendo no cabelo com a palma da mão virada para lá, né? Então, as mulheres sabem desse sinal. Então, quando vê assim a mão, ela já vai identificar. Tem alguns bares que tem os nomes da bebida que já é que é um símbolo, né? Um signo. Tem. No banheiro das mulheres às vezes tem cartazes, como se você está passando por violência, sofre violência, como que ela pode pedir ajuda sem que a pessoa abusadora que está ali com ela perceba. Tem muitos casos que a gente vê, né? Recentemente eu vi de uma moça que ela vivia, na verdade, em cárcere privado e ela conseguiu pedir ajuda e ele até foi preso, o marido lá, era marido. Ela foi ao banco e por conta da pandemia só podia entrar uma pessoa. E ela foi ao caixa, ela entrou e foi para o caixa. E aí ele não podia entrar porque só entrava uma pessoa. E ele ficou esperando ela dentro da agência, naquela parte dos caixas eletrônicos, né? E ela entrou. E ela escreveu no papel que ela assinou para retirar coisa no caixa, ela escreveu que estava ali e tal, sofria violência e que ele estava lá fora. E que ela não queria sair. E aí o rapaz do caixa viu, já chamou o gerente, já chamaram a polícia, e aí seguraram ela ali, e ele fazia sinal para ela, e ela foi lá, chegou a falar com ele, falou assim, deu um problema lá, eu tenho que esperar. E, na verdade, foi enquanto a polícia chegou e esperar por lá. Então, precisa ter, mas assim, a mulher também tem que ter um pouco de audácia de pedir ajuda nesses microsegundos que ela tem, que pode virar o jogo, porque senão ela volta para o ciclo de violência e talvez não passe a noite, amanhã ela está morta. Então, esses segundos que você tem, que você pode virar o jogo. Exatamente. Então, precisa ter jogo de cintura mesmo, né? E já pensar numa possível estratégia. E mesmo que você esteja ali, que você não tenha para onde sair, porque às vezes é literalmente um cárcere privado, principalmente agora na pandemia, e por isso também, né, as violências aumentaram muito agora na pandemia, porque as pessoas estão muito dentro de casa, não tem para onde sair. Não que justifique nada, mas às vezes a pessoa tem acesso a um computador. Ela não consegue pedir ajuda, mas ela consegue ler algumas matérias nesse sentido para pegar ideias, né? E ver o que acontece com outras pessoas. Porque às vezes o computador é monitorado, né? Sim, é monitorado, mas às vezes eu já vi alguns casos assim, não podia mandar mensagem para ninguém, era tudo restrito, mas ela podia ler as coisas na internet. Então, ela não tinha acesso, por exemplo, a nenhuma rede de contato com pessoas. Rede social, WhatsApp, não tinha acesso, ele não deixava. Mas ela podia ler textos na internet, né?
Então, era onde ela ia pegando estratégias ali, criando as próprias estratégias. E esse caso que eu vi, ela pediu socorro num hospital. Ela passou mal e ela foi, enquanto ela foi, a enfermeira chamou para fazer ali os primeiros atendimentos, ela pediu socorro. Então foi. Sim. E na verdade, ela foi para o pronto-socorro, ela não estava passando mal. Ela simulou. Ela simulou passar mal para poder ir para o hospital, para pedir socorro. Exatamente. Ela foi muito inteligente, tá? Eu Tem vi que ser. outro caso também, onde a pessoa escreveu na notinha do caixa, tá? Que ela precisava de socorro, e várias situações assim, mas a pessoa também tem que se ajudar a que os outros ajudem, liberar para que os outros ajudem, criar meios para que os outros ajudem, já que ela foi tolhida de toda a sua rede de apoio e está à mercê dela, porque o abusador ele sai, ele exibe, ele sai com ela na rua, mas quase que como uma exibição do troféu dele, né? Tá o comando dele, né? E aí, quando volta para casa, se fizer alguma coisa errada, apanha. E nesse apanhar, ele pode ir às vias de fato e pode matá-la. Então, Exatamente. por isso que tem que prestar muita atenção e saber pedir socorro no momento certo. Exatamente. É bem sério isso. Não sei se tens mais alguma coisa que gostaria de. Nós estamos já no nosso horário, dentro do nosso limite de horário. Não sei Então, como é que está o tempo. eu acho que a gente pode até complementar em outra live, porque a gente pode juntar com outro tema e aprofundar esse. Eu falo Por por conta, favor. né? Pode, por gentileza. Não, Tá? por hoje eu acho que já deu. Agora, em outra live que a Não, gente fizer tranquilo. outro É que eu não estava tema, te ouvindo direito. com outro tema, dá para a gente voltar e aprofundar. Porque a gente pode Aprofundar isso. falar de relacionamentos destrutivos, que não é exatamente o. Ele vai desgastando e a própria pessoa vai ficando naquilo, não tem violência, mas ele vai sendo desgastado e vai se tornando, vai deixando de ser saudável. E se a gente Sim, fizer uma pauta dessa, a gente pode voltar em algumas dessas podemos questões e fazer isso na aprofundar. quarta-feira da semana que vem. Ok, Na quarta? beleza. Perfeito. A gente já vai buscando, como se diz, detalhes, já vai pesquisando, já vai montando relacionamentos desfrutivos. Exatamente, mas isso é bem interessante. Eu agradeço as pessoas que nos assistiram lá, que estão conosco, nos prestigiando sempre. E quando eu falo que poesia é um dado mental, é exatamente por isso. A gente não é irônica, é que a poesia veio para esse encaixe junto com o entendimento das coisas. Eu faço uma união bem bacana entre poesia e todos os assuntos que a gente trata dentro daquilo que eu me propus a fazer. Nós aprendemos muita coisa hoje. E não esqueçam, você, mulher, é sua prioridade. E por falar em prioridade, eu vou finalizar com um belo poema de Família Delirium chamado Gente Especial. Gente especial. Adoro gente que não pede permissão para me fazer feliz. Gente que escuta o meu silêncio. Gente que gosta, ou que me gosta como eu sou. Gente que me tem como referência. Venero gente que é especialista em me dar bom dia, em regar minha alma. Fidelizo gente que sabe me desfrutar, que me resgata da terra do nunca, que me diz que tudo vai ficar bem. Amo gente que me surpreende, que me oferece sua melhor risada, que ultrapassa fronteiras para me alegrar. Em retribuição, vou invadir as suas divisas, medi-lo num abraço e dizer obrigada. Esse poema vai estar no meu próximo livro, que sai em março. Tem um que sai agora em junho, um que sai em novembro e um que sai em março do ano que vem.
Ele é um poema bem intenso e fala dessa vontade de convivência pacífica e de ser aproveitada, saboreada por alguém, de ser amada e respeitada, porque, afinal de contas, respeito é inegociável. Tá? Você tem que amar e respeitar o outro, a individualidade do outro. Tá? Por isso que a gente fala, amo gente que sabe me desfrutar. Tá? E que a gente desfruta das pessoas que a gente ama também, como não desfrutamos? Tá? A gente tem que aprender a desfrutar do outro e se dar a desfrutar-se também. Quer dizer, a entrega é recíproca, né? Nós estamos no final dessa live maravilhosa. Gislene, obrigada por falar tanta coisa boa e ensinar tanta coisa para nossas queridas pessoas que nos acompanham, né? Se você quiser passar suas mídias também, obrigada mesmo por estar comigo hoje de novo. Eu que agradeço o espaço. Meu Insta tem 2, @Gislene Teixeira. O outro é @Gislene Sexóloga. Meu YouTube é Diva e Sexy, canal no YouTube Diva e Sexy. O meu Facebook é Gislene Teixeira. E o meu WhatsApp é 11 98193 8211. 11 98193 8211. Muito obrigada. Obrigada mesmo por estar conosco. E para quem quer seguir a mamãe aqui no Face, a letrinha H.Rick, no Instagram, novamente, H.Rick, e no YouTube, Eronizando, com HY no meio, Eronizando. Nesse sábado, eu começo uma nova fase no Eronizando, que é esses programas que a gente faz aqui, ele vai ser editado e vai para o YouTube. Que vai ser Poetizando com Mulheres. Nós tínhamos um outro nome, mudamos, vai ser Poetizando com Mulheres. Vocês vão amar a ironia do programa de sábado. Vamos poetizar com mulheres, poemas belíssimos para trabalhar relacionamentos e a nossa vida de mulheres empoderadas, que é demais. Obrigada por nos prestigiarem e até semana que vem. Obrigada, Gislane. Beijo para você, beijo para todo mundo que entrou. Né? E até semana que vem. Até, boa noite. Tchau, tchau.